Oi, gente! Com certeza você já deve ter ouvido falar no nome Marilyn Monroe. Afinal, ela foi uma das maiores artistas entre a década de 50 e 60. A sua vida e a sua morte é especulada por muitos jornalistas, muitos paparazzis. Se você colocar no Google, inúmeras teorias vão aparecer. Já se ouviu muita coisa sobre ela, desde a sua vida sexual até a sua morte sombria. E chegou na Netflix o documentário Mistério de Marilyn Monroe, que promete dar novas ideias e novas teorias sobre a morte da artista em 1962. Dirigido por Emma Cooper, o documentário reúne todo o material que o jornalista Anthony Summers recolheu durante a década de 80, quando foi reaberta a investigação sobre a morte de Marilyn Monroe. Summers ouviu muitas pessoas que eram próximas da Marilyn, que estavam perto dela semanas antes e até mesmo no dia ali que ela faleceu, para tentar entender se existia alguma ligação entre todos esses fatos. Isso porque a Marilyn foi encontrada morta no quarto dela. E muitas especulações surgiram ao longo de todos os anos. E tudo isso tem uma ligação, porque um ano depois da morte dela, o John Kennedy foi assassinado. E o Kennedy era alguém que ela tinha um caso. E o seu irmão Bob também morreu em 1968. E nesse documentário é revelado que ela, teoricamente, teria um caso com os dois. Então imagina o caos na mídia de tentar entender. Uma morreu em 62, outra em 63, outra em 68. Tem todo um mistério em volta disso, de Marilyn e dos Kennedys. Ou seja, os três morreram na mesma década. Os irmãos foram assassinados. O laudo da Marilyn aponta que foi overdose, mas muita gente levantou a teoria de que talvez ela também teria sido assassinada. Mas já adianto, eu não sabia muita coisa sobre a vida da Marilyn, então quando eu assisti o documentário, realmente me abriu algumas coisas, algumas informações a mais. Agora, se você é muito fã da Marilyn e sabe tudo, não sei se o documentário vai te agradar muito. Por exemplo, o comecinho da vida da Marilyn, sobre como ela foi abandonada pela mãe até ela chegar em Hollywood e ser devorada por todo mundo ali em Hollywood, tanto mídia quanto as produções, isso eles passam muito rápido. Então eu senti um pouquinho de falta dessa parte para fazer um link maior. Ele foca mesmo nesses depoimentos e nessas teorias sobre a morte da Marilyn. O documentário ele vai traçar uma narrativa a partir dos casamentos da Marilyn, de algumas entrevistas que ela concedeu, que pouco se falava sobre Marilyn artista e mais queriam saber sobre a vida pessoal dela, tanto que tem umas cenas assim que é um pouco agoniante de assistir ela dando entrevista, porque você vê que ela não tá à vontade ali naquele momento, que as pessoas estão perguntando sobre o casamento, como que vai ser, e assim, não é sobre trabalho, é sobre Marilyn. Durante o documentário, todas essas entrevistas que o jornalista realizou, elas são dramatizadas pelos atores, ou seja, eles dublam os áudios dessas entrevistas. No comecinho, é um pouco estranho, um pouco cansativo, mas depois a gente vai percebendo que é uma forma de dar movimento durante o documentário. Afinal, tem pouca imagem, né? Então tinha que mexer de algum jeito ali dentro. E como eu falei, muitas são as versões para esse caso da Marilyn. Um fato é que ela viveu a affair com os dois irmãos Kennedy. Em alguns relatos dizem que foi ao mesmo tempo, em outros relatos que não, que ela começou a ter um relacionamento com o John, depois meio que o John deu uma cansada e falou para ela ficar com o irmão dele. Ou seja, imagina a cabeça da coitada da Marilyn, né? Porque totalmente tratada como um objeto, assim como ela sempre foi tratada por Hollywood, apenas como um objeto. Infelizmente, fica nítido isso dentro do documentário. A governanta da Marilyn, a Eunice Murray, fala assim: os Kennedy foram uma parte muito importante da vida dela. Eu não sabia de tudo, mas fui testemunha do que estava acontecendo. A situação ficou tão complicada que os protetores do Robert Kennedy tiveram que intervir. E a produção, ela se vende como se fosse trazer realmente a super revelação sobre o caso da Marilyn. Para quem já sabia da história dela, realmente não impacta em nada. Para mim que não conhecia, pude entender alguns aspectos,
mas senti falta de trazer um pouquinho da infância dela, contar um pouquinho de como foi essa relação. Dá para perceber que os problemas que ela tinha na infância acarretaram e impactaram muito na vida adulta dela. Essa relação, essa ascensão que ela teve, né, em Hollywood, o fato das pessoas não estarem muito interessadas no trabalho dela, as pessoas realmente tratavam ela como um objeto e tentando saber apenas sobre os casos amorosos. Isso de alguma forma deve ter afetado ela psicologicamente, né? Muita pressão em cima de tudo isso. Se você, assim como eu, não tem ideia da história dela, então aproveita, corre lá, tá na Netflix. Ele tem 1h50 aí mais ou menos. No comecinho dá uma leve paradinha, mas depois ele engrena. Então, vale a pena acompanhar. Fica essa dica aqui do documentário O Mistério de Marilyn Monroe.